Bom dia, minha gente. Paz para o seu coração, luz para o seu caminho. É muito ruim lidar com a distância das pessoas que um dia elas se aproximaram de você ou fizeram parte da sua vida. Eu quero te ensinar a profetizar fechamento de ciclos. Como fechar ciclos que já naturalmente estão fechados, mas emocionalmente, espiritualmente, você ainda não conseguiu fechar esses ciclos. Em primeiro lugar, o primeiro passo para você fechar ciclos emocionalmente é você reconhecer que algumas feridas, elas são divinas e outras são satânicas. A Bíblia fala sobre isso exatamente em Osés capítulo 6, quando Deus declara: eu mesmo, o Senhor, fiz a ferida e eu vou fechar. Tem algumas feridas que são feitas pelo próprio Deus, por causa da rebeldia, por causa da desobediência. Então, você se aproximou de algumas pessoas que Deus não queria que você se aproximasse. Você colocou pessoas na sua vida que Deus não era a vontade de Deus. Então, Deus, ele feriu você, ele golpeou você. O segundo passo para você fechar ciclos emocionalmente e espiritualmente é entender que existem algumas coisas que Deus, algumas dores que Deus vai plantar na tua vida e ele não vai te dar a cura total, ele vai te dar uma cura paliativa. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo quando Deus colocou um espinho na carne dele, era uma enfermidade, um problema na visão, ou o próprio demônio que vinha perturbá-lo, não importa, mas era algo que Deus não curou, não resolveu. Ele orou por 3 vezes para Deus tirar aquela dor, aquele esbofeteamento maligno, e Deus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, você precisa entender que algumas feridas emocionais, Deus, ele vai tirar a dor final, mas a dor momentânea, você vai conviver com ela. Você vai se lembrar, mas não vai machucar mais. Você vai conviver com aquilo que parece ser uma marca que nunca vai se apagar. O divórcio, você vai ter que conviver com ele. Uma crise existencial superada, mas algumas marcas ficarão. A crise da traição, você vai ressignificar ela, mas ela não vai se apagar totalmente da sua vida. Dores que não se curam, mas que Deus, ele coloca o curativo. Ela vai cicatrizando, mas vai ficar a marca. E o terceiro passo para você fechar ciclos emocionais: dependa exclusivamente de Deus. Dependa do propósito de Deus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus foi ao encontro dele e disse: apacenta os meus cordeiros. Então, Jesus estava dizendo: você me negou. Tem feridas na nossa relação, mas vamos olhar para o propósito. O propósito é maior do que essas feridas na nossa relação. Então, olhe para o propósito, não olhe para as feridas do caminho. Que Deus te abençoe.